Pronto. Olá. A gente já estava aqui falando, aí a gente resolveu falar, cara, por que a gente não começa a gravar logo? Né? Tipo, mas a Não, gente só um estava detalhe que a atrás. gente fez uma gravação antes de você entrar, que a gente fez uma pequena gravaçãozinha ali para uma chamada, né? E aí era para ela dar um pause no vídeo. E aí ela nervosa sem querer, o que que eu faço? O que que eu faço? Ela desligou e caiu o nosso encontro. Aí a gente voltou para esse rindo, falando disso e disso a gente acabou emendando em algumas coisas que é o que a gente de fato agora vai compartilhar Cara, aqui. Então a gente ia começar a falar assim. é a coisa mais idiota. Eu fiquei tensa, nervosa. Tipo, uma coisa, tipo, pra quê, sabe? Tipo, ai, muito bom isso, muito bom. Não, mas a gente estava aqui conversando, que ambos sentimos a necessidade de dar uma pausa em coisas que a gente estava estudando, participando já há alguns anos, que foi até onde a gente se conheceu. Quer dizer, a gente nem mergulhou a razão de cada um, né? Mas o que eu acho que o que eu ia trazer, que aí eu ia começar a falar com o Jorge, ele falou: vamos começar a gravar então, né? Então, assim, o que eu queria trazer é que é engraçado porque eu tenho, não é me forçado, mas eu tenho a curiosidade de, acho que a gente até comentou isso aqui, de ler coisas que não necessariamente são coisas que eu concorde, né? Assim, de olhar outras visões. Eu gosto muito de ler e pesquisar sobre pessoas ou escritores ou, sei lá, eu vou botar influenciadores, mas eu nem sei, porque eu nem conheço tantos influenciadores assim, não é muito o meu estilo, mas assuntos e temas que são o lado oposto do que eu penso, para poder ver o que que essa pessoa, por que que ela pensa assim, né? E o que que tem ali, de repente, que me faz ou reafirmar que realmente eu não é minha opinião, ou até abrir meus olhos e falar, pô, de repente, então eu gosto, não gosto de ficar só no mesmo círculo. Eu acho que o que que eu ia trazer para você é isso. Eu acho que eu senti a necessidade de dar uma pausa nos nossos estudos, nos nossos encontros que a gente tinha lá no grupo, porque já estava ali há um tempão, muitos anos, e eu estava sentindo a necessidade de, tipo, peraí, deixa eu ir para um outro universo, né? Deixa eu estudar outras coisas. E por mais que eu conseguisse conciliar, né, outros estudos, eu estava me sentindo muito cansada, né? Com mais trabalho, enfim, a vida. Eu falei, calma aí, naquele princípio, sendo gentil comigo, o que que faz sentido agora dar uma pausa para poder abrir, né, outras oportunidades, outras janelas, outros encontros, outras descobertas. Então, eu acho que foi muito disso assim para mim e, e é disso que me trouxe, né, de falar o quanto que eu acho importante a gente se permitir transitar em universos diferentes do nosso, né, se abrir por uma outra fala, né? Ampliar a nossa escuta para além daquilo que a gente escuta todos os dias. Porque se a gente convive no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas que pensam igual a gente vai seguir ali, né? Numa zona de conforto, num comodismo, reafirmando os nossos passos, né? Reafirmando o nosso discurso, e não amplia esse escutar, né? Não amplia o horizonte, que para mim é muito interessante, porque eu tenho uma curiosidade nata, né? Assim, e porque eu acho que faz a gente se questionar. E aí eu queria, já nem sei porque que a gente, já nem sei não, né? Claro que eu sei porque que a gente está falando sobre isso, mas assim, não sei por que veio este tema aqui hoje, é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu agora aqui tem a ver com uma frase que eu tinha anotado para a gente trazer através de um livro que eu estou lendo, mas fala aí, depois eu falo da frase aqui. Ou não fala nada também. Eu não entendi. Falar o quê? O que que eu penso? Ou por que que eu senti essa necessidade? Eu não entendi. Fala o que você quiser, meu amigo, aqui é um espaço aberto, Fala livre. aí, fala aí. Fala aí, mas ó, fala o que quiser, né? Tipo,
Eu entendo o que você traz, mas para mim foi um pouco diferente, assim. E eu tenho até uma pitadinha, assim, de provocação dentro do que você trouxe, que eu admiro, acho bonito quem tem essa vontade genuína como você trouxe. Em alguma medida tento fazer isso, mas em outra também não. E aí é um pouco da pitada, que a gente, em algumas coisas, não já sabe que não dá. No sentido assim, não, se eu já sei alguma coisa assim que não faz bem, eu não preciso botar a mão na tomada para saber que dá choque. Não preciso Sim. comer cocô para saber que não é o que eu quero. Então, assim, eu acho que é encontrar esse ajuste fino de ter essa abertura de conhecer coisas diferentes, outros olhares, seja para ratificar o que você quer, seja para, né, sair um pouco daquele prisma somente, mas também encontrando aquela medida do, até validando a sua caminhada, né? Não, com certeza. Mas, para mim, a necessidade veio por dois aspectos. Um, por uma sensação interna, que eu também, como eu até trouxe em algum outro momento, já estava há algum tempo, mas mesmo já estando há algum tempo, ela ainda não tinha se solidificado assim em termos de imagem, de compreensão devida. Mas chegou um momento que mesmo sem esse desenho todo completo, eu precisei de algum nível da voz assim para ela dentro de mim. E assim, um ciclo se completou, mesmo que o outro ainda não esteja totalmente desenhado, claro, né? Isso por um lado. E por outro, junto com essa sensação, uma necessidade também, assim, de um certo esvaziamento, né? Porque é tanta coisa que chega pra gente hoje, né? Tanta informação, tantas possibilidades num certo aspecto. Eu estava com muitas demandas, então estava com bastante necessidade de poder ficar com menos, em um sentido de poder até mesmo entender o que que eu quero levar daqui por diante. Então, em algum nível, era menos conhecimento, por um lado, para entender o que que de fato ficou nesse período, sabe? O que que eu absorvi, né? O que que eu ainda não absorvi, mas faz sentido absorver, então por isso eu preciso de mais tempo, até para poder não deixar passar. E também o que que eu quero abrir espaço dentro de mim, até mesmo para poder aprender novas coisas e entender o que que é esse novo momento, esse novo ciclo. Então, eu estava sentindo essa necessidade. E é curioso porque, de um tempo para cá, não sei se a gente chegou a conversar sobre isso, mas de um tempo para cá, eu tenho aquele movimento que a gente vem falando sobre bancar algumas coisas, mas também uma postura de bancar não por enfrentamento, assim, de resistência no sentido de fazer força, sabe? De resistência no sentido de clareza, de compreensão, de bancar. E aí, dentro do que eu tenho visto, assim, dessas dores que a gente tem coletivamente, é o quanto que a gente está soterrado por informação e por aceleração, né? Tudo é muito e muito rápido, tudo muito, muito rápido, muito e muito rápido. Né? A informação está aqui, desde notícia a metas, enfim, aquela coisa toda. E aí me veio esses últimos tempos uma compreensão de que andar em outro ritmo é como se a gente fosse uma espécie de ninja. Sabe o ninja, naqueles desenhos antigos? Que era aquele que andava despercebido e precisava ser assim, sabe, o mais suave, sutil, para não ser visto. Deixa de ser uma rebelião, né, contra o sistema, né? Mas não é uma rebelião no sentido de. Sim, armada, né? Tô ali e de enfrentamento. Exato, é muito Lógico. mais assim do. É É quase como um Gandhi, antídoto. Gandhi, vou na paz. É o oposto, mas não pelo enfrentamento, assim, no mau sentido de enfrentamento. É um oposto no sentido assim, cara, eu Tem outro preciso caminho. fazer o contrário para não ir nessa mesma direção, sabe? É, Para dar conta até. Então, assim, esse desacelerar como uma forma de poder ser perene, sabe? Senão, não dura. é de ir mais longe, né? Total,
Total. E aí me vem muito essa imagem dos ninjas, né? Porque o ninja, eu lembro assim, do ninja e também meio que de uma Missão Impossível, que para passar aqueles raios lasers Uhum. que vão dançando, precisa ter uma postura firme, mas ser totalmente maleável e bem gentil, bem suave, sabe? Então é essa resistência suave, porque senão a gente não dá conta. O mundo, na velocidade, na intensidade dele, vai quebrar a gente se a gente for numa resistência Vai. rígida e também se a gente for nessa direção que ele está exigindo quase. Então é como que eu navego nele por um outro viés, né? E aí tá me vendo muito isso. Claro que não nenhuma conclusão além disso, ainda estou vivendo, estou recém entrando, né, nesse movimento, tem um mês que eu comecei a fazer um pouco esse movimento de saída de alguns espaços, mas e está sendo interessante, né? Sendo interessante assim. Olha, primeiro eu preciso dizer que eu te admiro muito e você é muito calma. Um contraponto à minha, entendeu? Eu acho isso maravilhoso, Vá maravilhoso. falar isso pra Luísa. Ela falar quem compra essa tua máscara. Meu Deus do céu. Ué, mas a gente é um em cada relação, né? Então é isso, né? Tô Aí eu falando falo, meu aqui. amor, você não tá me vendo por completo. Todo mundo diz que eu sou tão bonzinho. Queria me ter em casa. Nossa. Bom, estou trazendo, né? Mas por quê? Porque eu achei muito legal isso que você falou, da questão, né? Óbvio que a gente não precisa colocar a mão na tomada para saber que vai queimar, nem comer merda, né? Para saber que não é gostosinho, né? Eu confesso que foi essa palavra que me veio. Eu falei, eu vou ser um pouco mais gentil, não vou comer cocô. Ah, você falou cocô, né? Olha como a gente é, tá vendo? Mantenha o meu pensamento. Você fala cocô, eu já falo merda, entendeu? Bolinhas, bolinhas. Olha só, mas vamos lá. O que eu queria dizer, de quando você falou isso, né, e que eu falei, cara, é lógico. E eu também não me. Não. Olha como. Gente, a minha mente é muito doida, sério. Eu não consigo, porque tem hora que tem tudo acontecendo aqui ao mesmo tempo. Porque o que que eu quero falar? Óbvio que eu também não coloco a mão na tomada, ou seja, não me coloco, nem vou ler, nem vou buscar certas coisas, que eu já sei que é o que você falou. A gente já tem um grau de autoconhecimento, maturidade e caminhada para entender que certos lugares, né, ou certas coisas não precisa. Mas tem dois lugares que eu preciso confessar. Tem momentos que eu, por uma curiosidade maior, por uma questão quase científica, vou me botar nesse lugar, quase uma pesquisa, assim, sabe? Uma puta cientista que sou, vou mesmo nesses antros que eu já sei que eu não Será preciso. que ainda dá choque? Ou era só quando eu era criança? Deixa eu ver. Tipo assim, sabe? Será que é merda mesmo isso? Aí vai só botar o nariz assim, você sentir o cheiro, aí gruda. Gruda na ponta do nariz. É mesmo. Eu vou te dizer que já teve momentos que eu falei, puta, e me perdi lá, entendeu? Esse é o problema, sabe? Mas não. Então, assim, tenho isso e tenho também uma coisa. Engraçado, me lembrou uma coisa que aconteceu essa semana. O Marcelo virou e falou assim: Olha, tem o eclipse, que é hoje, inclusive, estamos aqui 12 de agosto. E o Marcelo falou: O seu eclipse vai ter na casa 3 9, não, não, e meio que falou ali algumas coisas e me trouxe que eu tinha que tomar muito cuidado com a minha fala para eu não ser agressiva, não ser Pra não falar muito merda. para não falar merda, para não ser o trator que eu já fui no passado, né? Já me chamaram, me deram um feedback, oi, você é um trator, né? Tipo, então, assim, para eu não ser esse tratorzinho, tomar esse cuidado. Eu falei, lógico, tudo bem. Ontem fiz reunião com a minha equipe, falei, galera, só para avisar, se eu for grossa, assim, se eu falar um negócio mais assim, não é nada com vocês, é o eclipse. Isso significa que eu não fiz o dever de casa, eu fui reprovado, que estou sendo grossa. Tipo, beleza. Mas isso tudo para dizer que, só para dar uma explicação, acho que tem uma natureza minha que gosta de um debatezinho, sabe? Que gosta de um Eu debate. sinto pegar fogo. Mas
ver o circo pegar fogo, é mesmo me colocar no fogo dentro do circo, sabe? Tipo, uma coisa assim, não é ficar assistindo ali o fogo pegar nos outros dois, não. É eu mesmo fazer parte do negócio, entendeu? É, e não é em todos os lugares, não é com todo mundo, mas sei lá, às vezes é um negócio assim que eu falo, gente, essa pessoa aqui não, essa pessoa tá precisando levar uns tapas na cara, entendeu? Sabe uma coisa assim? Tipo, eu tenho isso, que eu acho que 95% do tempo eu consigo segurar na mão de Jesus e me controlar, entendeu? Tipo, chamo todo mundo que eu confio, né? Acredito que consegue, e vamos lá, mantenha a calma, Tatiana. Às vezes é mais forte do que eu e do que todo mundo e vamos embora. E eu estou dizendo isso por conta do que a gente está falando, desse lugar assim. Às vezes eu me coloco em certas questões, não é para só ouvir aquilo que é diferente do que eu acredito ou para testar se realmente ainda queima. É para ir para o embate, entendeu? Porque tem um lado meu que tá a fim de uma porradariazinha, assim, de um bom argumento, sabe? Que eu sei que não é legal, mas tô aqui abertamente assumindo que tem um lado meu que às vezes põe fogo no parquinho mesmo, entendeu? Mas eu não fujo, não, eu fico lá até o final, entendeu? No fogo. Depois até trago a água, chamo o bombeiro, faço tudo. Sou bombeiro também, mas eu às vezes gosto de dar uma chacoalhada, eu confesso. Por isso que eu estou falando que eu te admiro, porque eu não sou tão evoluída nesse ponto. Eu vou falar, né? Mas, acho que tem alguns aspectos, né? Um, falando de mim, de novo, não sou tão evoluída pelo que você conhece. É dessa parte minha que você conhece, né? De novo, se falar com quem convive comigo, Uhum, sabe bem. claro. Eu recebi algumas vezes esse feedback assim de justamente botar esse fogo no parquinho para culpar os outros, sabe? Mas às vezes é importante botar fogo no parquinho. Eu acho, gente. Como eu também acho que é importante fazer a tua revolução, paz e amor, calado. Eu também acho tudo. Mas às vezes, gente, às vezes certas situações precisam do foguinho para queimar, entendeu? Aí eu vejo diferente. Não sei se de fato você acredita nisso, ou se você só está querendo botar fogo no nosso parquinho aqui agora, nesse momento. Mas assim, Ou ser influência do eclipse, né? Tipo mas no assim, eu acho que um D&D. ponto de fato assim interessante do que você traz é da gente de fato também poder aquilo que a gente falou em alguns encontros atrás, eu não lembro quantos, sobre a nossa dificuldade de conseguir lidar com alguns momentos, ambientes que estão mais, vamos botar de saudáveis, gostosos, em harmonia, internamente, naturalmente, externamente. E aí, por conta dessa inabilidade que a gente não está acostumado, a gente precisa de um pouquinho ali de sadia, sabe? E aí, agora tem vida. Agora sim. Eu acho que é mais um pouco disso, sabe? E que tudo bem, óbvio, né? Quem não. Mas para mim tem interessado bastante, assim, conseguir abrir meu olhar e meu prazer para essas outras formas, sabe? Eu acho Para essas outras perfeito. É o que eu tô falando. Eu comecei a frase falando eu te admiro, eu acho perfeito. E eu tento também. Eu falo, cara, não é mais Não, fácil se eu tenta entro não, num você lugar. consegue, né? Você consegue, você tem feito, Sim, né? se eu entrei num lugar. Claro, assim, acho que tem duas coisas aí que a gente abriu nessa fala. Eu acho que uma assim, essa é a vantagem do autoconhecimento, né? E, claro, e depois de uma autorregulação e um autocontrole, né? Então, assim, eu entrei num ambiente, vi que aquilo ali tá me incomodando. Eu tenho duas opções: ou eu ponho fogo no parquinho, entro pra briga, me jogo na arena, meto porrada em todo mundo, né? Não Uhum. posso dizer. Ou eu falo, cara, aqui não é o meu lugar e caio fora. Mas tudo vai depender de como eu tô internamente, né?
Claro, claro. É isso. Mas É, posso só fazer uma observação que eu acho importante no que eu trouxe? fale. Que é, desculpa até te interromper, mas só para não Não, não, perder isso nada. aqui, mas assim, é claro que tem uma esfera que é uma essência nossa. E se tem uma essência, é que nem em algum nível no, no, na Ayurveda traz assim muito desse olhar do rajásico, né? Que é essa energia assim mais de ação, de Sim. movimentação, que na astrologia tem alguns signos que são os signos de fogo, né? Como Áries, eu não, se eu não me engano, acho Uhum. que Sagitário também, né? Sagitário também. Áries, Sagitário e Leão, não é Leão. isso? É. Leão. Então, assim, claro que tem esses aspectos nossos. E aí eu acho que a brincadeira, o joguinho, é a gente conseguir validar eles de uma forma benéfica, saudável para a gente e para os outros. Então, assim, pô, talvez a gente ainda não conseguiu compreender esse ímpeto que vem dentro da gente quando a gente tem características como essa, como que você falou, porque eu também tenho. Meu animal totem, por exemplo, é um mico-leão dourado. Uma das grandes características do mico-leão dourado é reverência, é brincadeira, talvez eu diria até, pelo menos na minha pesquisa, algum nível de provocação. Eu gosto de provocar. Desde sempre, eu sempre fui aquele assim, baixinho abusado. Durante Uhum. boa parte, talvez um abusado, que eu passava do limite. Depois eu tinha que lidar com isso, com as consequências com os outros e comigo. Mas talvez exista, e eu acredito que sim, mesmo que eu ainda não tenha chegado nesse lugar, um ponto saudável desse abusado, desse Claro. provocador, né? Que é ali entre amigos, entre pessoas próximas, ou até onde o ambiente permite, trazer uma brincadeira, trazer uma irreverência, uma descontração, até um nível de provocação, sabendo interpretar e ler o limite do outro, quando o outro manifesta, explícito ou implicitamente. Então, acho que quando você traz isso, nossa, eu gosto de. É, e eu acho que tem uma margem para a gente poder fazer essa expressão dessa provocação de botar um fogo no parquinho, mas que seja assim, um fogo como um espetáculo, não um fogo de É um fogo controlado, né? É, uma coisa Mas são assim. coisas diferentes o que eu estou trazendo. Eu estou trazendo o meu lado sombra mesmo, sabe? Entendi, entendi. Eu também sou essa pessoa que gosto de trazer essa provocação, mas num lado luz, é um lado meio do que a gente também faz aqui, de trazer reflexões, por exemplo, essa semana almocei com uma amiga que estava passando por uma questão e eu trouxe falas e lugares bem duros, assim, mas que ela falou, eu precisava ouvir e eu vim te encontrar porque eu sabia que eu precisava da tua fala certeira. E eu falei porque a gente tinha liberdade, temos liberdade nesse nível. Então é uma provocação com amor, é uma provocação naquele instinto assim que você é outra coisa, é um fogo no parquinho controlado, né? É um lugar ali Uhum, que a intenção e a motivação vem de um lugar bacana. uhum, O que eu estou trazendo é meu lado sombra, é consciente que eu vou tirador, entendeu? Tô indo pra briga mesmo, tô indo porque eu tô querendo, como eu uhum, falei, dar na cara desse ser humano, sabe? Assim, tipo, mostrar, não do lugar de amor, como eu falei com a minha amiga, mas de um lugar, talvez sim, de querer provar que eu tô certa, ou porque eu não, sei lá, ou por. Você usou uma palavra aí que eu achei ótima, que agora eu não me lembro. Enfim, tô trazendo o lado sombra da questão, que é um lugar que acho que quando eu era mais jovem, eu não tinha o autoconhecimento a respeito disso, e realmente eu era um trator, entende? No sentido, eu falava, eu não tinha filtro nenhum. uhum, E isso realmente magoa as pessoas, né? E sim, por uma baixa autoestima, por medos, por N coisas, e então eu, né, me colocava primeiro logo, já ia, era uma autodefesa. Depois passei a reconhecer isso, entender isso, e tinha vezes que eu conseguia filtrar, tinha vezes que eu não conseguia filtrar. As palavras, quando sai, você já não busca mais, né? E tinha cenas engraçadíssimas. Exato, não tem como. Cara, eu falava e eu falava assim, eu chegava a fazer assim, fudeu. Tipo assim, sabe? Tipo, foi. Aí eu, não, desculpa. Tá? Então, assim, até que eu mudei em muitas coisas um padrão.
Acho que conforme eu fui me conhecendo, me curando, mergulhando, entendendo as minhas dores, meus traumas, né? Já nem tinha mais em certos lugares meus, já nem precisava mais esse filtro, sabe? Eu mudei a minha fala. Mas ainda existe uma essência minha muito direta, objetiva, pragmática e muita coisa. Então, e sim, ainda existe uma sombra. Então, eu tô aqui trazendo esse lugar meu que às vezes realmente eu quero ir pra uma briguinha, entendeu? Uhum. É, com muita. Tô trazendo, tô aqui, né? Me abrindo aqui nesse lugar. É, mas tem duas coisas aqui que eu acho que é legal que você falou, essa coisa, né? Ah, como você me enxerga e como eu me apresento em cada lugar. E é muito isso, né? Como a gente é em cada ambiente, né? Também tem isso, como porque o ambiente também te faz e aquele grupo de pessoas ou aquela pessoa, né? Você é uma parte sua é revelada ali porque é na projeção do outro, é no encontro do outro, né? Então também tem muito disso. O quanto que o ambiente e as relações também vão nos moldando e fazendo a gente apresentar uma parte nossa, né? Também tem isso. Eu acho que dentro disso que você traz, tem nuances, né? Claro, no sentido de cada vez mais faz mais sentido para mim essa compreensão de que a gente se faz em relação, em Sim, tudo que isso significa, né? total, É estando em relação a algo ou alguém que eu consigo manifestar e ao manifestar e honrando Caetano ou não, eu consigo é, me ver, me compreender, me perceber. O que que eu manifestei, o que que eu não manifestei, por quê, né? Então, assim, é em relação que a gente se constrói, né? E aí, dentro disso, eu acho que a gente acabou se desenvolvendo, a gente, eu digo, como humanidade, como estamos hoje, uhum, né? E nós todos inseridos e fazendo parte dela, sendo causa e consequência dessa sociedade que se faz em relação, eu vejo que a gente acabou muitas vezes se construindo com identidade sem autopercepção, ou com uma autopercepção geralmente bem difusa, né? E, então, assim, a gente acaba se identificando com aquelas personas que a gente vai manifestando em cada espaço, em cada relação. Isso eu acho que é uma coisa, né? total. Porque essa identificação faz com que a gente literalmente se identifique com aquele jeito, com aquela forma e não consiga nem saber quem nós somos para além dela, nem questionar, enfim, tem toda uma navegação. E aí, só fazendo um parênteses rapidinho, por isso que às vezes pessoas que trabalham muitos anos no mesmo lugar ou estão numa relação há muitos anos, às vezes têm dificuldade de sair, ou quando aquilo termina, a pessoa fala, mas quem sou eu sem isso aqui? Né? Tipo, a pessoa Total, tem uma dificuldade incrível de se total, reconhecer. total. A gente traz muito isso, né? Quanto mais alto o cargo numa empresa, mais a identidade da pessoa está fundida ao cargo, né? Uhum, E é a própria questão também muitas vezes com os pais, né? Que quando os sim, filhos saem de casa, e agora? Quem sou eu? Quem é a minha vida? O que que eu faço agora que eu não tenho mais filho para cuidar? Né? Quais são meus prazeres? Então, eu acho que tem muito disso. Mas isso é uma coisa. Eu acho que é outra coisa quando a gente começa minimamente a fazer um caminho de autopercepção e começa a perceber essas máscaras, essas personas que a gente vai criando em cada ambiente, vai conseguindo fazer um bom mapeamento de quais são as consequências de viver dessa forma, de me entender como uma máscara e não como alguém que está usando algo, né? Que está usando uma identidade, por qualquer que seja o motivo. Às vezes são motivos bons, né? Às vezes tem motivos que pedem mesmo, né? Pedem. Se eu estou num ambiente que é preciso falar baixo, eu posso falar baixo.
mas eu posso falar baixo porque eu compreendo aquele contexto e estou utilizando aquilo conscientemente, ou eu posso estar no ambiente falando baixo sem nem saber por quê e achando que falar baixo é minha natureza, sou eu, né? Então, assim, eu posso estar na empresa e usar um terno, porque por algum motivo aquele ambiente pede, né? Ou eu posso estar brigando com o fato de usar um terno, ou achar que eu tenho que usar o terno, que essa é a única opção. Entende? A ação em si é a mesma, mas assim, a Ou pior, compreensão, sair da empresa e continuar usando o terno, né? ou isso, ou isso, ou isso, exatamente, sabe? Então, assim, tem vários, né? Assim, e a gente trazendo até para um exemplo bem disso, nossa, você pode estar na empresa e utilizar ali uma conversa um pouco mais formal, delicada, até porque você está falando em nome da empresa, né? Seja com seu funcionário, com seu colaborador, com o cliente, ou até mesmo com seu superior, com seu chefe, mas assim, sem que aquilo invalide quem é você, ou quando você estiver num bar com aquelas mesmas pessoas, você possa se mostrar também quem você é, sem que aquilo invalide a- aquele respeito e aqueles certos protocolos que você utiliza quando você está em nome da empresa. E você não se sinta cerceada porque você está, sabe, ou incoerência. Está muito bem compreendido para você o porquê de cada ambiente. E aí também tem essa percepção que pode até ver com cada cliente o que que abre de forma natural. Porque às vezes tem um cliente que fala assim, tudo bem, você está aqui pela empresa, mas você pode falar palavrão aqui na nossa conversa e você sabe disso, às vezes a pessoa nem expressa, mas entende? Então não fica uma coisa engessada e, né? Então eu vejo essa diferença, assim, que parece boba, parece simples, ela é sutil, mas ela é profunda, né? Porque ela nasce de um lugar onde aquilo passa a ser algo que eu posso usar e eu não me perder. Diferente de quando eu estou identificado com aquela personalidade que eu estou criando, com aquela imagem que eu estou criando. Então, é natural que, de repente, em casa, com a minha companheira, eu tenha um nível de confiança, um nível de profundidade que me permita, às vezes, mostrar algumas partes a mais. E também não quer dizer que eu não possa desenvolver algumas coisas que, por exemplo, estejam incomodando, machucando ela ou até mesmo a mim, mesmo que a gente tenha esse grau de confiança. Então, de novo, né, a gente abre esse espaço de ver aquilo e também poder falar, nossa, posso fazer diferente. E que não impede que se eu tiver, de repente, na rua, com ela presente, mas com outras pessoas, por respeito às outras pessoas que não têm essa intimidade ou não dão essa intimidade para mim, eu seja um pouco mais polido, sem achar que, pô, não posso ser eu. Estou fingindo. Não estou fingindo, só estou respeitando um pouco os códigos, porque temos isso, né? É, mas isso é tão, como você falou assim, é tão profundo porque não é um caminho para chegar aí, né? Para não ser confundido como falsidade, né? E o dia é Ou confundido para você mesmo, antes de para tudo. como falsidade ou como, sei lá, esquizofrenia, Incoerência, incoerência, qualquer coisa, né? Assim, essa não sou eu. cerceamento. Então assim, eu acho que é uma coisa bem interessante e é interessante de perceber, de vivenciar isso, né? Eu me lembro que na época que eu era extremamente workaholic, eu assumi, eu era essa pessoa, né? A workaholic. Eu acho que não existia mais nenhuma outra Tatiana, assim. E aí eu comecei a fazer a olhar. Eu fui trabalhar num lugar que foi muito ruim e ali eu comecei a descobrir outros prazeres, né? Assim. E eu comecei a namorar um menino que eu me lembro, como eu ainda estava nesse tipo workaholic junto com puta, não tô gostando do que eu tô fazendo, então vou me, sabe, comecei a me abrir para outras coisas e eu me lembro que eu ainda era muito a persona ali business, sabe, tipo, e e ele foi uma pessoa muito importante para mim nessa percepção que quando eu estava com ele assim, eu começava ele falava assim, oi, 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 Tatiana Costa aqui não. Primeira vez que ele falou isso, eu, tipo assim, foi um mix de sentimentos dentro de mim, sabe? Ele tá falando? Porque eu faço
Tiana Costa aqui, não. Tipo, como assim, não, isso eu, sabe? Tipo, aí eu fui entendendo, eu falei, não, mas calma aí, foi uma coisa tão louca, porque foi caindo umas coisas assim, e ao mesmo tempo eu querendo sustentar, sabe? Tipo, foi muito doido, assim, eu não sei te descrever o que eu senti internamente, porque uma parte minha. Raiva, vergonha, vontade e assim se agarrar naquilo que. Exato, era muito louco, porque um lado meu estava desmoronando, e o outro querendo manter firme, e o outro falando assim, falando, sabe? Tipo, assim, cara, e o outro assim, até que enfim, quem falou isso pra ela, sabe? Tipo, então, Os bonequinhos do Divertidamente apertando todos os botões, né? cara, total, total, assim. E é isso, entende? E, e, é, e foi a partir dali, eu acho, que eu comecei a ir percebendo esses papéis, essas máscaras, né? Esses, o quanto tinha de mim dentro de mim que eu não vivia, sabe? Porque eu me enquadrei, me encaixotei, me cataloguei, me botei de uma única forma e eu me apresentava daquela forma em todos os lugares, né? Porque aquilo me trazia segurança, porque foi uma fórmula que deu certo, enfim, por N motivos. E, e o quanto que eu estava perdendo de convivência com toda outras potências e outras possibilidades minha, né? E de expandir para outros convívios e até com os convívios, né, com as pessoas que eu convivia, me relacionar de um outro lugar, sabe? Então, é muito interessante quando a gente descobre isso, né? Percebe e consegue viver desse lugar e de entender essa nossa maleabilidade, sei lá se é essa Uhum. palavra, né? Maleabilidade. Sem e exatamente isso. E não é ser falso, e não é ser interesseiro, é ser genuinamente quem se é dentro das muitas e muitos que somos, né? E eu diria que até juntando um pouco com o que você trouxe, quando você está trazendo, né, não é ser interesseiro e é também conseguir encontrar esse lugar dentro da gente de ir compreendendo que não precisa ter guerra. Guerra com o outro, também guerra com a gente, sabe? Sem forçar, porque essa compreensão vai surgindo aos poucos, mas também poder ir tendo isso como uma estrada, como um norte, entende? Porque às vezes eu posso chegar numa situação e falar, cara, eu posso abrir mão disso aqui, porque eu não estou abrindo mão de mim Uhum. e vou estar evitando uma confusão que não faz sentido. Eu não quero. Isso é maturidade, né? Acho que já é. Mas conseguindo e manifestar isso, né? Às vezes a gente consegue trazer exemplo disso com uma criança, que talvez fique algo mais evidente. Sei lá, tu fala, cara, não vou. Eu dou para ela ali sei lá, faço o que quer que seja, porque isso não me fere. E vou evitar, e também não vai atrapalhar a educação dela. Por exemplo, deixa ela brincar mais 5 minutos e faça um acordo com ela, vamos supor. Agora você vai, você ficou assim, e tudo bem. Melhor do que falar não porque não e... Entende? Eu estou trazendo aqui um exemplo assim meio bobo e genérico, mas porque às vezes fica mais fácil, mas o mesmo processo ocorrendo em situações às vezes mais delicadas. No relacionamento, no trabalho, às vezes numa Então, situação na mas aí, rua. por isso que eu falo, aí que exige essa maturidade, né? Porque, vamos lá, indo para o exemplo bobo que você trouxe da criança, se a gente, no mínimo, espera que a gente seja mais maduro que uma criança, né? Então a gente vai nesse lugar, a gente olha, é uma criança, então é mais fácil do seu ser, Total. né? Agora, se você tá de alguém para igual, ou alguém que é esse ser que você quer dar o tapa na cara, né? Você não, eu, né? O tapa na cara, não sei o quê.
exige uma maturidade de você reconhecer, calma aí, deixa eu, né, ser humilde aqui, ou deixa tirar meu ego, sabe, meu lugar, e por isso que sabe, por isso que eu falo, é um diálogo completamente diferente para mim, porque exige uma maturidade, porque se você não é maduro, você não consegue. Não, e ter essa compreensão mais refinada, se é possível, se isso é. Se ao deixar de fazer isso, você está se ferindo. Porque se estiver se ferindo, Exato. isso Só para ser, de vai. repente, o bonzinho, o Isso. aceito. Aí não é isso, e isso vai vir pela porta dos fundos, né? Exatamente. Então, E eu assim, acho que a precisa de gente. fato ter essa. Que às vezes a gente vai achar que era, e aí depois que faz, viu que não, e aí tem que lidar com isso, com esse gosto amargo. Putz, eu achei que eu dava conta de abrir mão, mas quando eu abri, eu vi que era algo valioso para mim, e agora que eu já fiz, já abri, como é que eu lido? E aí às vezes não consegue lidar, e aí se escorrega, como você falou, nada no cocô mesmo. Ou então às vezes consegue e comunica, olha, eu achei que fosse tranquilo para mim, mas estou vendo que não é. Enfim, tudo isso é um processo de aprendizado, né? Mas de novo, se a gente tem essa estrada como norte, a gente tem uma oportunidade maior de poder tentar aprender com ela, que a gente está enxergando que ela leva a gente para um lugar que a gente valoriza, que a gente almeja. Se a gente nem tem essa estrada como norte, existe uma chance muito grande de nem estar aberta a tentar aprender nesse movimento. Você simplesmente tem uma tendência a estar mais reativo nessas situações. Não, porque não, porque isso é um valor para mim, eu não quero. Ou não, porque o outro está errado e às vezes está mesmo. E aí eu quero ir para esse enfrentamento, porque o outro está errado, eu estou certo. E é isso, e eu tenho para dar, e vamos embora. E aí, assim, enfim, aí cada um tem suas escolhas. Mas Mas esse lugar também, uma coisa que a gente levantou aqui agora, que eu tenho visto, que para mim é bem preocupante, é esse lugar do bonzinho, né? Do ser aceito, do não querer também é, contrariar para não criar um atrito. E com isso você acaba sendo permissivo, acaba, né, se traindo, se magoando, é, se violentando para justamente dizer sim para o outro por duas coisas, ou por uma prepotência, porque você acha, eu dou conta, o outro, coitado, não dá, né? Claro que não é velado assim, é, mas, não, velado é quando não é falado, né? é. Uma coisa que é velada. Não é revelado assim, às vezes a pessoa nem sabe da Uhum. própria prepotência, mas é uma prepotência porque você acha que você dá conta e o outro é Uhum. menos. Então eu vou dizer sim para ele, porque ele não vai aguentar receber um não e eu aguento aqui. Só que não aguento, uma hora essa corda estoura, é uma mentira, entendeu? Total. É um auto-engano. Ou, se não é uma prepotência, é daquele lugar mesmo da menos-valia, né? Do querer ser aceito. E eu vejo muito, né? No contraponto de muita coisa que a gente vê no mundo, de pessoas desse lugar de uma Essa é a violência. nossa base para querer ser visto e ser amado, né? Para querer ser aceito. Exato, exato. Eu ia chegar assim, no final, é o que todos queremos, né? Ser aceito, ser amado, pertencer. Só que a que preço, né? Porque se eu preciso agir de uma forma que já começa pelo não me amar, como é que eu. E aí eu sou aceita num lugar onde eu já não me amo, vou achar que os outros estão me amando? Não, porque estão amando uma pessoa que não sou eu, que eu estou dançando uma música que eles querem que eu dance. Então tá tudo. E aí eu vi uma frase esses dias. Engraçado como que as coisas vão, tipo, se encaixando, né? Uhum, Ao longo do tempo, assim. Geralmente não, mas às vezes em tempos muito próximos, porque é um enredo que você está vivendo naquele momento, né? Então, há umas 2 semanas atrás eu não sei nem se eu trouxe aqui, eu vi que as empresas não precisam de gente mais engajada, porque precisam de pessoas mais conscientes, né? Que é algo diferente. O engajamento na total. direção errada nos leva para onde, né? E isso está reverberando há um tempo, assim, comigo.
quanto que a gente exige que as pessoas tenham engajamento e trazendo para o mundo do trabalho, né? Com a cultura da empresa, com a missão da empresa. Mas será que a direção está certa? E aí, o que que a gente está criando para a empresa, para os clientes, para os colaboradores, para o mundo, né? Para a sociedade, porque a empresa está aqui para construir algo para a sociedade. E aí, nesse fim de semana, eu vi, o meu sogro estava conversando até com meu pai, assim, a gente estava conversando todo mundo, né? Celebração do Dia dos Pais. Ele falou assim, né? Um pequeno desvio do caminho pode nos levar a lugares muito distantes, Esse cara, eu né? li isso ontem à E, noite. Acho que foi é, ontem à noite. e isso ficou reverberando, assim, dentro de mim, que ele né, Onde? navegava, os dois voavam também, então isso é muito comum, né, em quem navega ou voa, que traça essas rotas, né, e às Então, vezes o um cara falava grauzinho, exatamente isso. Ele falava assim: se você está em Nova York, sei lá, e você vai para Califórnia, sei lá, estou dizendo assim, você sai desse aeroporto, mas se o avião pega, você tem ali uma rota. aham, Se ele, no começo, ele já embica um grau, mas como é que é o nome da frente dele? Não é o rabo, não, o bico, sei lá. aham, não sei dizer Um exatamente, grau, não sei para onde, ele não vai parar onde ele tinha que parar na Califórnia, entendeu? vai Tipo, parar mas é uma praticamente. coisa pequena que faz toda a diferença. Ah, eu acho que foi no livro Hábitos Atômicos que eu estou relendo. Ah, é? E é sobre. E ele fala, eu acho que é lá que ele traz esse exemplo, comparando com uma coisa na vida do dia a dia, entendeu? E é exatamente isso, porque quando você está falando da gente estar tentando se encaixar num lugar em que a gente não é aceito, que a gente não se aceita, mas que a gente está tentando para poder ter ser visto, ser pertencer, qual o custo? Esse ajustezinho que parece um ajuste simples, bobo, né? Faz total diferença em quem nós vamos nos tornar a ser, que vida a gente vai ter e ao longo do tempo, o que que isso constrói? E aí, se a gente ainda considera aquilo que a gente falou da identidade fundida ao cargo, por exemplo, ou da mãe que não consegue, às vezes, claro, mas geralmente no mundo que a gente tem hoje, infelizmente, só a mãe, né, é, fica mais com esse papel de criar. O que que é a vida dela, como ela tem dificuldade de perceber a vida dela depois que os filhos saem de casa, já não tem mais essa necessidade. Olha o nível de questionamentos e profundos e que às vezes a gente nem consegue olhar de tanta dor que aquilo causa. Precisa ter um estofo para poder olhar com uma verdade, dependendo do que a gente dedicou, construiu, abdicou, né? Então, apesar de ajustes pequenos, tem consequências bem profundas. E, e é isso que eu acho que para mim me fascina, sabe? Essas delicadezas mas que tem consequências assim profundas, radicais no bom sentido, de raízes da nossa Uhum, questionamento como ser humano, ou como a gente já falou aqui no passado, de paradoxais às vezes, porque dentro desse olhar, se eu vejo verdade nisso, de querer viver essa pesquisa, em algum nível, em algum momento, eu vou cair num lugar assim que nenhum professor traz, que mais vale um choro verdadeiro do que um sorriso falso. Então eu uhum, vou entender que tem uma importância muito fiel, muito digna, muito valiosa de eu poder, às vezes, dizer um não bendito, mesmo que aquilo me exclua de alguns ambientes que eu gostaria de estar, mesmo que aquilo tenha algumas consequências, ou às vezes de receber um não, uhum, sabe? Por mais que doa, mas que aquilo ali pode estar me protegendo de repente, desse pequeno desvio que lá na frente teriam consequências muito mais penosas. Mas que também esse choro verdadeiro, no sentido de, às vezes, também errar, que também tem essa consequência de errar, às vezes, sem querer gritar com a Tati, mas foi genuíno. Foi mais genuíno do que fingir fazer uma carinha de bonzinho. Não, Tati, não, eu aceito. Não. Porra, Tati, caralho, porra nenhuma. E aí você, como é que você fala assim comigo, aí? Caramba, tem que lidar com esse problema. E aí depois eu falo, puta, cara, por que que eu falei assim? Tá, mas pelo menos eu expressei, por mais que de forma errada, expressei uma verdade.
Então, fui fiel a mim, ao que eu estava sentindo e ao que eu tinha para lidar, para expressar aquilo de uma forma genuína. Mas, e aí o paradoxo é entender que, por mais que isso tenha seu valor e seja maravilhoso também, isso também é uma etapa. Porque em algum momento eu posso encontrar um lugar de fidelidade comigo com gentileza, comigo e com outro. Que esse lugar de esse choro verdadeiro, esse não genuíno, ele é muito válido, mas ele também não é o fim. Ele é uma etapa enquanto ainda não tem a maturidade, o ferramental, a capacidade de poder demonstrar essa fidelidade de um lugar gentil, cuidadoso com o outro, comigo, né? E às vezes é simplesmente um não, mas o não pode ser dado de muitas formas. É isso que eu ia falar para você, porque assim, o não ele vai existir, né? Porque, por exemplo, se você me convida para um lugar, Tati, vamos sábado fazer tal coisa. Aí eu vou, né, falar assim, ai, não tô nem um pouco a fim de ir, mas puta, né, tenho que ir, ele me chamou, aí eu vou falar e falo aquele sim. E quando eu deveria falar não, né? Aham. Beleza. Mas aí eu, não, realmente, cara, tô aqui para honrar aquilo que eu quero, tenho liberdade com o Jorge. O que for, sinto muito, tô na fase, vou falar para mim, vou falar não. E o que eu acho um ponto que você quer dizer, porque assim, o que é um não gentil? Não é não, né? Eu acho que assim, e a gente tem que tomar cuidado, e eu já fiz esse exercício comigo na época que eu comecei a. Cara, eu vou falar sim pra mim, e se esse sim for pra mim, não pro outro, I'm so sorry, entendeu? É não pro Uhum. outro. Só que aí eu ainda estava naquele lugar de querer ser boazinha ou de, né? Então eu falava assim: olha, não, mas sabe por quê? Porque tarana, dava uma explicação, como se essa explicação fosse essa maneira de ser gentil e de justificar o meu não. Depois eu falei, gente, justificar nada, entendeu? Eu não preciso justificar. Sei falar, ah, obrigada, eu não vou ter como ir. Então, assim, eu não sei se eu entendo esse seu ser gentil em relação a isso, no sentido assim, porque o que é dizer um não com gentileza? É, O- porque é um não, certo? Uhum. Eu estou falando nesse lugar de sim ou não, né? Desse lugar, eu me escolho ao invés de escolher você, né? Nesse lugar. Eu me coloco em primeiro lugar, ao invés de te colocar, ou colocar o grupo, ou o que for. Eu estou me priorizando. Eu acho que, deixa eu ver se eu consigo trazer de uma outra forma e É ver porque eu não se. entendi mesmo, entendeu? Não, claro. E eu acredito que eu também não tenha sido feliz nisso. A gente tenta agradar o outro quase que o tempo inteiro. É assim que a gente aprendeu, na minha visão, Total. Para ser aceito, né? total. Para ser aceito. Dizendo não quando a gente não quer, às vezes quando a gente. Enfim, invertendo as questões. E eu acho, e eu vejo que quando a gente começa a perceber isso, a gente tem uma tendência a falar, não, pô, eu preciso ser fiel a mim, então. E isso é muito válido, e começar a encontrar esse lugar de fidelidade a si. E muitas vezes, nesse movimento, a gente acaba vivenciando momentos em que a gente se perde um pouco na forma de expressar essa fidelidade. Sim. Mas Até ainda porque a gente muitas assim, vezes está na culpa ainda, né? ou às vezes numa certa agressividade Sim. porque, né, preciso ali bancar, porque o contexto às vezes também dá mais uma forçada. E eu vejo que se a gente está em um estudo genuíno conosco, tem momentos que mesmo cometendo, digamos assim, cometendo esse erro de ser agressivo, de machucar o outro, também tem seu valor. Não no sentido de machucar o outro, mas no sentido de buscar encontrar esse ajuste fino de ser fiel a si. Sim, é Uma parte vez do que a gente processo. parte do processo, a gente está minimamente atento, a gente está ali, pô, é como se fosse um carro que está buscando encontrar ali de novo o caminho e ele vai patinando um pouco, mas ele Sim, está indo total. naquela direção. Algum momento ele apruma. E eu vejo que em algum momento, se a gente está nesse estudo, a gente vai conseguir manifestar essa fidelidade a gente, sem ferir o outro, partindo da gente. Pode ser que o outro não entenda. E aí tudo bem, aí é um estudo do outro. Ah, Mas não. Então assim, é de dentro do nosso sentir, né? Você está falando dessa do nosso sentir e gentileza. como a gente manifesta. Porque às Sim, vezes a gente manifesta de uma forma gentil, mas o outro, por algum motivo,
dele. Lógico. Aí entra nas histórias dele, mas também tem vezes que nem é o outro. É a gente mesmo que tem uma intenção boa, mas a forma como sai da forma ali mais. E é só isso, assim, que é um paradoxo. Tem um ponto, porque quem olha de fora, às vezes, pode falar assim, pô, mas você não está aí num estudo de não sei o quê, aí você fala dessa forma, e aí você fala, não, de fato, eu falei dessa forma e não é a forma melhor que tem. Eu ainda não sei falar de uma outra forma, mas também estou buscando, mas também estou entendendo que tem um lugar de uma necessidade minha que eu estou precisando ser fiel, que durante muitos anos eu não fui. Então, assim, eu estou nesse sentido, eu estou buscando rearrumar minha rota. E nesse Sim, rearranjo tem um tempo de ajuste, tempo de aprendizado. E aí, por isso a importância de uma atenção mais apurada para poder pegar esse ajuste que é sutil, né? Então, eu acho que vem desse lugar interno, né? Acho que a gente volta a falar da onde vem. Até acho que fazendo um link, que eu acho que foi com o encontro passado, que a gente estava falando do amor ou do medo, né? já Dessas nem polar... lembro. Nem sei, enfim, das polaridades que existem em nós. Esse não para o outro, que é um sim para mim, ele vem do meu lado mais luz, né? Do amor, ou ele vem ali do que seria do medo, da culpa, de uma obrigação, né? Porque se eu ainda estou engatinhando nesse lugar de me priorizar, de me respeitar, o meu não para o outro ainda vai vir carregado de uma culpa, ainda vai vir carregado de uma raiva, talvez, entende? De De um várias coisas. egoísmo, não sei. Exato. Ele ainda vai vir. Então, e eu acho que é isso que você está falando. Então, ele vai vir com essa energia, né? Digamos assim, com esse movimento. E isso pode acabar sendo expresso na minha escrita, no meu, na forma como eu falo esse não, enfim, o que for. E quando eu já consigo, né, passar para o outro polo e estar genuinamente isso integrado em mim, num autorrespeito e entendendo que isso não é um não querer estar com você ou não gostar de você, né, ou não, enfim, não honrar, mas de um lugar que realmente, gente, nesse momento eu não é isso que eu quero e tudo bem. Eu te ouvindo, me vem assim de que a gente tem a tendência de achar que as coisas, de tentar enxergar as coisas, e por isso muita gente vai tentar achar que as coisas são um lado ou outro, sendo que Sim, em porque a gente está geral no as mundo coisas dual, são, né? Foda. sendo que em geral as coisas são muito mais uma tinta numa bacia d'água, sabe? Essa mescla. E fica muito mais difícil fazer essa decantação, separar. E eu acho Total. que o estudo é conseguir desenvolvendo essa autopercepção para poder ter tempo suficiente, contato suficiente consigo, calma, e ferramentas também para poder ir gentilmente separando isso que está totalmente misturado e entendendo dentro disso o que que é o quê. E a cada momento muda. Então, eu acho que e por isso o paradoxo, né? Porque fica tudo de fato ali, tudo muito junto, muito misturado, muito mesclado, e não é simplesmente ou isso ou aquilo. Não, tem camadas, tem muitas questões. E eu acho que isso é um exercício, assim, interessante, entendendo que, inclusive, parte dessa complexidade é entender que tem momentos que a gente não quer fazer esse estudo, essa observação e tá tudo certo. Que é o que você falou, assim, eu quero botar fogo no parquinho, ou então não quero fazer nada. Tô vendo ali, mas assim, eu não tô com energia, eu quero só ligar a TV, botar É o que eu um falo, às vezes eu quero só Netflix. ficar em posição fetal, entendeu, cara? Tipo, Agora, só, eu lembrei do Netflix uma coisa que eu só passar aqui, mas que eu achei absurdo. hum, Eu não sei se foi abrindo a página inicial da TV, assim, da Smart TV, ou se foi abrindo a página inicial da Netflix. Mas abrindo uma das duas páginas iniciais, começou a aparecer o trailer da série ou do filme da Elise Matsunaga. pode ser, aqui quis quartejar É, o marido. eu achei isso tão absurdo. Assim, primeiro já acho curioso, a nível até absurdo, de fazer uma série, filme, documentário sobre isso. Mas
beleza. Mas tiveram de todos esses crimes do Brasil, né? De Mas assim, todos, daquela que matou o pai junto mas com os para mim isso é irmãos. absurdo no sentido de, pô, se tem uma criança que abriu aquela página inicial, já começa sem ela dar play, sem ela ter clicado, sem nada, a aparecer, ou não só uma criança, alguém que está em uma situação delicada de saúde, e já começa. Aquilo ali é um gatilho e um, um estímulo em em algumas certas medidas, tão escancarado e tão absurdo para algo tão delicado, que eu falei, uau, me Mas meu surpreendeu. amigo, isso pode ser até tema para um próximo encontro, porque a gente vai abrir outro capítulo É, aqui. não, por isso que eu Mas, falei que era só um passando, é porque você falou. não, mas assim, é total. Se você abre o jornal, eu venho fazendo essa pesquisa científica, tipo, é, o jornal e começa a ver as matérias. É só roubo, assassinato, nanana. É só isso. Não, concordo, concordo. É que É para mim só. esse foi assim em um nível, é como se assim, se a gente tivesse catapultado para alguns níveis assim de absurdo do absurdo e não sei, me surpreendeu muito. E olha que, né, somos do Rio, que está envolvido em É, tantas coisas, mas mas eu confesso que isso me chamou muita atenção. mas o quanto, né, que a gente está sendo, aí voltando lá para o começo da nossa conversa, quando você falou dessa questão toda de tantas informações, né, que a gente vem sendo bombardeado aí, e quanto de informação negativa, quanto de informação de Total. violência, quanto de informação de, né, de uma energia muito baixa, muito densa. É isso, é o tempo inteiro sendo colocado para dentro das E a nossas gente acha casas. normal fazer um trailer e deixar ele rolar o play automático em um espaço desse. É isso. Essa conversa hoje foi meio diferente, né? Meio louca, assim. Eu achei curiosa. É? Eu achei. Partiu de um lugar assim um pouco mais, eu não sei se inesperado. Foi curioso, achei interessante. Foi bom o rumo que foi tomando, né? Acabou que eu nem falei sobre o novo livrinho que eu tô lendo, mas eu trago em algum outro momento. Mas foi Vamos bom, como sempre. fazer um momentinho? Você puxa? Porque eu tenho puxado sempre. Puxa, puxa. Então tá bom. Então, como é de praxe do nosso encontro, fazer um momento de silêncio para a gente poder minimamente integrar. Convido você a alinhar sua postura, mantendo a sua coluna ereta, repousando as suas mãos sobre as pernas. Na inspiração, vá fechando seus olhos e se conectando em um campo de silêncio. Ok. É isso. Ai, que delícia. Obrigado, minha amiga. Obrigada a você. Beijo. Até a próxima.